Façamos a leitura, então. Evangelho de Mateus, segundo Mateus, capítulo 25, tá? Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas, 5 prudentes. As insensatas, ao pegarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Demorou o noivo a chegar. Todas elas ficaram com sono e dormiram. À meia-noite, porém, ouviu-se um grito: Aí vem o noivo! Sai ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagaram. As prudentes, porém, responderam: Não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vende e comprai-o. E tendo elas indo comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de casamento, e fechou-se as portas. Mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Glória a Deus. Tá. Olha só, Mandade, vamos entender aqui, né? O Senhor, ele contava todas as parábolas do Senhor. Eles tinham fundamentos assim grandiosos, fundamentos maravilhosos do porquê, fundamentos que ensinavam muito mais além do que aquele povo podia entender. Na época, muitos povos ainda não entendiam. Até os próprios discípulos, né, muitas vezes não entendiam as parábolas. E aí logo depois o Senhor ia e explicava aquelas parábolas muitas vezes para os povos ou muitas vezes somente para os discípulos. Existem coisas... Cida, Mateus 25, tá bom? Perdeu a leitura? Evangelho de Mateus, capítulo 25. A parábola das 10 virgens. Então, olha só. Muitas vezes o Senhor nos ensina coisas que às vezes nós não estamos preparados para aprender. Nós não entendemos naquele momento, mas um momento distante nós passamos então a compreender. Existe todo um tempo preparado para que nós venhamos entender todas as coisas. Nós precisamos estar preparados para, se eu não entender nesse momento, eu tenho que entender que em algum momento da minha vida aquela palavra vai me servir. Então, às vezes você pode achar assim hoje, após a leitura: será que eu estou precisando dessa palavra? Será? Acredite, em algum momento da sua vida você vai necessitar dessa palavra. Então, olha só, aqui diz que então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Perceba que todas as parábolas de Cristo, ele vai ensinar sobre o quê? Sobre o reino do céu. Todas as parábolas que Cristo vai falar, ele vai dizer o quê? Olha, o reino do céu é assim, o reino do céu é semelhante, no reino do céu, para nós entrarmos no reino. Então, assim, tudo ele vai falar sobre o reino do céu. O reino do céu é esta terra? Não. O reino do céu é aquilo que vem depois. Depois, quando o Senhor vier tomar o reino para ele,
porque o reino dele já chegou, mas ele ainda não tomou. Estamos no mundo de dois poderes. Esse mundo, a palavra de Deus diz que jaz do inimigo. Então, Adão e Eva, ao pecar, o adversário tomou a nossa vida para ele. Jesus veio, batalhou pela vida e retomou a vida de volta. Estamos na mão do Senhor. A chave da vida está nas mãos dele. Mas ainda estamos num reino dividido entre bem e mal. E o Senhor diz para mim o quê? Para mim e para você. Te apresento o bem e o mal. Lá em Deuteronômios, né? Escolha o bem para que viva. Porque Deus é tão justo, que ainda deixa eu escolher qual que eu quero. E se eu escolher o mal, ele não se alegra com isso. Não se alegra. Pelo contrário, ele vai batalhar até o fim para que eu escolha o bem. Mas, ainda que eu escolher o mal e ele não conseguir, ele vai me respeitar pela minha decisão. Porque Deus, ele é um Deus justo. E ele vai dizer assim, que são semelhantes a 10 virgens. E as 10 virgens, nesse momento, está representando a nós, né? A igreja, e a igreja que somos nós. Toda vez que a Bíblia fala de mulher, tanto em parábola, como em qualquer outra circunstância, sempre está relacionado quem? A igreja. E a igreja, lembrando que a igreja somos nós, tá? Então, sempre que se falar mulher ou virgens está relacionado a essa. Só que a igreja virgem significa uma igreja pura, uma igreja que está se preparando para a volta do Senhor. E aí diz assim, ó, semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lâmpadas. O que são lâmpadas, né? Dentro da palavra de Deus. Lâmpadas, é só nós lembrarmos do Salmo 119, lá se não me engano, 105. Lâmpadas para os meus pés é sua sã palavra. Então, o que é a representação das lâmpadas ali na mão das virgens? A palavra de Deus. É isso que hoje nós estamos ouvindo e que talvez hoje você ache que você não precisa dessa palavra, mas em algum momento da minha vida nós vamos necessitar disso, tá bom? Olha só, diz aqui que essas virgens saíram ao encontro do noivo. Qual é a representação desse saíram ao encontro? Veja bem, não é nós, por nossa vontade própria, que vamos ao encontro de Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor o tempo todo está nos atraindo. Está nos atraindo. Se puder explicar, o Evangelho é falar do reino dos céus e do reino de Deus. Reino dos céus e reino de Deus é o mesmo. Reino dos céus, né? Porque aonde está o trono de Deus, né? No terceiro céu. Primeiro céu, esse que nós vemos aqui, esse azul. Segundo céu, o universo que nós vemos. E terceiro céu, onde está a habitação de Deus. Então, o reino dos céus, né? Ou o reino de Deus é o mesmo reino, porque Deus habita no reino dos céus, entendeu? Então, é a mesma questão. Tá? Tanto o reino dos céus como o reino de Deus é a mesma coisa. Vamos lá. Então, ele que nos atrai. Porém, perceba que a igreja, ou seja, nós, eu e você, precisa estar indo adiante do encontro do noivo. Nós precisamos dar o passo. Nós precisamos estar em continuidade a caminho do Senhor. Tá? E aí vem aqui, 5 eram insensatas, 5 eram prudentes, tá? Quando a gente fala uma questão de insensatez, né? Eu vou dar um exemplo aqui, Ezequiel 33, 31, ele me diz claramente um exemplo de insensatez. Deus falando com Jerusalém. E Deus fala assim, eles vêm a ti como o povo costuma vir. O que é como o povo costuma vir? Nós não vamos para a igreja?
Nós não ouvimos a palavra de Deus? Nós vamos ao Senhor como o povo costuma ir, certo? E se assentam diante de ti. Nós se assentamos na igreja? Como o meu povo ouvem as suas palavras. Não ouvimos a palavra de Deus? Ó, mas não as põem em prática, pois expressam devoção com a sua boca, mas o seu coração vai após. Ou seja, nós não estamos dando atenção. Nós ouvimos a palavra de Deus, nós louvamos a Deus, mas quando nós não colocamos a palavra em prática, nós somos insensatos. Por que insensatos? Porque não adianta de nada. O Tiago diz assim, ó, sejam praticantes da palavra de Deus e não apenas ouvintes, enganando a vós mesmos. Irmandade, se eu não for praticante da palavra, eu engano a mim mesmo. Eu não ganho prática, eu não ganho habilidade, eu não ganho alicerce, e aí eu não me preparo para a prova. E quando a prova, se você acha que Covid está ruim, o que vem depois do Covid são coisas muito piores. E se eu não tiver alicerçado na palavra, o que eu vou fazer? O que vai adiantar eu estar lá adorando a Deus, como diz lá em Marcos 7, né? Bem profetizou Isaías. Jesus está falando dessa passagem. Vocês me adoram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eu tenho que tomar cuidado. Será que o meu coração está próximo do Senhor? Será que eu estou seguindo e colocando em prática tudo aquilo que Ele me ensinou? Nós temos que entender todas essas coisas. Então, o que é as prudentes? As prudentes é exatamente isso. Aqueles que colocam em prática, aqueles que literalmente obedecem a palavra de Deus, né? Aqueles que vivem, abandonaram as suas vidas para viverem a palavra de Deus. Se nós formos lá em Mateus 5, né? Mateus 5, 14, vós sois a luz do mundo. Isso está escrito lá em Isaías 60. Jesus está se referindo a Isaías 60. Nós somos a luz do mundo. Então imagina as trevas que são esse mundo e nós somos pontinhos de luz. Nós representamos a Cristo. Nós representamos por onde nós passamos. Nós temos que ser a imagem de Cristo. Olha como é forte isso. Eu tenho que ser uma representação de Cristo vivo. Por isso somos cristãos. A palavra cristãos, que foi usado pelos gregos lá para Paulo, quando Paulo estava na Grécia, cristão significa pequeno Cristo, porque eles enxergavam em Paulo uma pequena imagem de Cristo. E é assim que nós devemos ser. Aí vem assim, ó. As insensatas, ao pegarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. O que é não levar azeite, né? Não levar azeite com eles. Pensa bem. O que é Espírito Santo, meus irmãos? Tem gente que acha... A gente vai entrar num assunto muito complicado agora. Complicado por quê? Para você entender a realidade daquilo que precisa ser pregado. Hoje, como é que a gente fala para uma pessoa assim? Como é que você define na sua vida se você tem azeite ou não, né? Pensa que o Senhor nunca vai me obrigar a fazer nada. Nunca. O Senhor nunca vai me obrigar a fazer nada. Eu cresci ouvindo assim, e eu creio que muitos aqui já ouviram isso. Pregações dessa forma, assim. Irmã, vou dar um exemplo, tá? Irmã, sabe aquele teu filho? Não se preocupa não, tá? Fique em paz, ele está nas minhas mãos. Ele querendo vir por bem, eu trago ele para cá por bem ou por mal, mas eu trago ele para cá. Não, Deus não pode fazer isso. E Deus nunca vai fazer. Porque ele fere uma das principais leis dele mesmo, a lei do livre-arbítrio. Deus nunca vai desistir do seu filho,
Deus nunca vai desistir dos meus filhos, nunca vai desistir de mim nem de você, nunca. Porque o Espírito Santo está o tempo todo guerreando contra a carne, tentando me trazer para Deus de qualquer jeito. Mas ele nunca vai obrigar ninguém, nunca vai trazer ninguém à força. Nunca. Então, se você já ouviu uma palavra dessa, não acredite nisso. Ora a Deus pela misericórdia dele e que o Espírito Santo, através das suas estratégias, ele consiga convencer aqueles que nós queremos ao lado de Deus. Convencer, não trazer a força, tá bom? Lembra que lá ó, em Ezequiel, por exemplo, Zacarias 4:6, ó, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não por força nem por violência. Então aquelas que pegaram, as insensatas que pegaram as suas lâmpadas e não levaram azeite contigo. Lembrei o que eu ia falar. O que é o azeite? O azeite é uma representação do Espírito Santo. O azeite é uma representação do Espírito Santo. Cada vez que eu quero representar o Espírito Santo na minha vida e na sua vida, né? Por isso que a gente unge, né? As pessoas não ungem, por isso que existem pessoas que ungem as suas casas. Eu não sou contra essas é uma forma de simbologia, tá? Eu não sou contra, não. Isso não pode virar um amuleto da sorte. Eu vou ungir aqui porque eu estou protegido. Não, é entre você e Deus. Ora a Deus na sua casa, unja o umbral das portas, das janelas, expulse a autoridade que Deus me dá, que Deus te dá, expulse todo o mal da sua casa e faça e unja as portas. Não tem problema. Isso vai levar alguém para o céu? Isso é um poder? Não é. É uma simbologia que às vezes o ato da simbologia te traz mais fé, ajuda na fé. Tanto que o próprio Paulo entregava partes rasgadas da sua roupa para as pessoas e falava assim: toque nos enfermos e eles serão curados. Veja bem, era a roupa de Paulo? Não. Mas a simbologia trazia mais fé para aquele que ia levar a palavra, entendeu? Então a simbologia às vezes vai bem. Lógico que a simbologia não pode ser essa coisa de universal que vem de vassoura, vem de um monte de coisa. Não, isso é obra do inimigo, tá? Mas tá? Então, mas isso funciona bem, tá bom? Vamos andando aqui, porque pode interromper a palavra a qualquer momento, tá? Qualquer dúvida que surgiu, manda aqui. A palavra de Deus diz que tudo precisa ser colocado à prova, questionado. Então essa história de falar não pode interromper a palavra não existe não. Em qualquer momento aqui você pode perguntar aqui sobre a palavra e Deus vai dar orientação, certo? Muito bem. Então como é que você sabe, por exemplo, se você tem o Espírito Santo? Irmão, eu recebi o dom de novas línguas. Não, dons de novas línguas não é representação nenhuma do Espírito Santo. Eu sei que nós crescemos ouvindo isso. A pessoa foi selada pelo Espírito Santo. Tá, como é que ela foi selada? Não, ela recebeu o dom de novas línguas. Dom de novas línguas não é representação do selo do Espírito Santo. Se fosse assim, todo mundo que fala em línguas ia entrar no céu. Não é o que a palavra diz, tá? Então, como é que é a representação do Espírito Santo na minha vida e na sua vida? É o que está em Gálatas 5, Gálatas 5:22. O fruto, ele usa um singular. O fruto do Espírito é. E aí ele vai dar uma seleção de coisas. Veja bem, o Espírito Santo na minha vida e na sua vida é como se fosse uma mexerica. Ele é um fruto só. Porque ele é um Espírito que habita em mim e habita em você. Mas esse Espírito Santo, ele é carregado de dons espirituais, que ele preenche a minha e a sua vida, me toda necessidade, de tudo aquilo que eu preciso. Então olha o que ele diz aqui, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, que é paciência, né? Benignidade, que é misericórdia, bondade, felicidade, mansidão, domínio próprio. Quer saber o quanto do Espírito Santo você tem na sua vida? Olha na listinha e veja o que você tem na sua vida já. Eu já tenho mansidão, glória a Deus.
Ah, eu já tenho paciência, glória a Deus. Eu já tenho paz, glória a Deus. E quanto mais Deus vai te dando, quanto mais você vai te enchendo do Espírito Santo, mais você vai recebendo os dons do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, e vai se enchendo. E se entre esses dons Deus quiser te dar o dom de novas línguas, louvado seja Deus. Só não esqueça de pedir o quê? O dom da interpretação, que é o que Paulo diz. Não posso parar no dom de novas línguas porque fica infrutífero. Ele só serve para mim, porque ninguém entende, só eu entendo, eu só edifico a mim mesmo. Por isso que Paulo vai dizer que o dom da profecia é superior ao dom de falar em línguas. Porque o dom da profecia eu consigo glorificar a Deus e exaltar toda a igreja. Toda a igreja é exaltada. Entenderam? Se você tem o dom de novas línguas, não esqueça de pedir para Deus o dom da interpretação. Certo? E vamos lá. Então, essas virgens que não saíram preparadas é alguém, por exemplo, assim, que recebeu o dom de novas línguas e achou que aquilo é o ápice da sua vida. Recebeu o dom de novas línguas e acredita que aquilo é o máximo que ela pode receber e ela para de buscar. Então nós vamos ver me perdoe daquilo que eu vou falar, mas eu vou falar exatamente como o Espírito está dando eu falar. Nós vamos ver pessoas maridos que batem esposa em casa e falam em línguas em casa, e falam em línguas na igreja. Nós vamos ver irmãs que fofocam, mas falam em línguas na igreja. Nós vamos ver pessoas com vícios terríveis declarado, mas falam em línguas na igreja. Então, o falar em línguas na igreja não é uma representação de salvação, não é uma representação do Espírito Santo. Então, se você busca alcançar o reino dos céus e aguardar o noivo como uma noiva que nós somos aguardando a volta do Senhor, se encha do Espírito Santo, se encha do azeite, para que então esteja preparado para suportar tudo que vir e então aguardar o noivo com a certeza da vida eterna. Olha lá. Verso 4. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas, ou seja, estavam preparados. 5. Demorou o noivo. Tá? O noivo demorou. Olha que interessante. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Jesus está demorando a voltar? Vocês acham que Jesus está demorando a voltar? Jesus... pastor, meu filho acabou de sair da clínica, já teve recaída, tenho medo de passar pelo pesadelo outra vez. Irmã, me manda mensagem no meu particular, eu mandei aí o meu WhatsApp, me manda lá e a gente conversa bastante, tá bom? Não se preocupa não que Deus é poderoso, o que estiver no nosso alcance nós vamos ajudar a irmã, manda lá, tá? No meu particular aí que se não achar, você assiste o vídeo de novo, é 972599996. E aí você manda lá que a gente conversa bastante, tá bom? Então olha só, Jesus está demorando para voltar? Olha, ele não avisou através da parábola que ele mesmo está contando. O que está escrito? Demorou. O próprio Jesus estava profetizando que ele iria demorar. Está profetizando que a sua vinda iria durar mais tempo do que se as pessoas acreditavam, tá? Então realmente Jesus está atrasado. Eu não lembro onde está aqui em Pedro, mas em Pedro está escrito assim, ó, que Jesus ele não está demorando dessa forma de estar atrasado, né? Mas ele está sendo paciente, não querendo que ninguém se perca, tá?
Então Jesus está sendo o quê? Paciente conosco. Por isso que ele ainda não voltou. Aqui, ó. 2 Pedro 3. O Senhor não retarda as suas promessas, ainda que alguns tenham por tardia. Ele é longânimo para convosco, ou seja, paciente convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a se arrepender. Então Jesus está sendo paciente com cada um de nós, tá bom? Olha lá. Então diz aqui que o Senhor demorou, e é o que está acontecendo. O Senhor demorou. Os noivos, o noivo demorou a chegar, todas elas ficaram com sono. O sono é um sinal de cansaço, tá? E viver nesse mundo, irmãos, viver nesse mundo em obediência a Deus, só para quem é obediente que está no grupo sabe a dificuldade que é. Sabe como é difícil você se manter fiel na palavra, e até mesmo seus irmãos, aqueles que deveriam estar do seu lado, vão te questionar, vão dizer que você está errado, que você é bobo, que nós devemos ser, eu sou cristão, mas a gente não pode ser bobo não. Não, irmão, você tem que ser bobo sim, tá? Se é cristão, você tem que ser bobo sim, você tem que ficar na mansidão, deixa esse mundo levar vantagem. Deixa o mundo levar vantagem, tá bom? Não vai nessa história de que cristão tem que ser esperto, cristão tem que ser astuto, não esperto, tá? Tem que ser astuto como a serpente, mas simples como as pombas, os pombos, tá bom? E diz aqui que dormiram. Pergunto eu, nós podemos dormir, irmão? Nós podemos dormir? Nós podemos dormir. Nós podemos. A palavra não diz aqui que eu não posso dormir. Só que quando eu dormir, eu tenho que estar preparado. No quartel eu fui muito tempo militar da aeronáutica. E no quartel a gente dorme, a gente vai, né, vai passando os quartos de hora lá e você vai dormindo. Mas eu durmo dia. Tinha gente que dormia assim, tirava o coturno, tirava lá a farda, o fardamento. E não, eu dormia preparado. Dormia com a farda, dormia de coturno. Ah, mas é ruim dormir assim, não tem problema. Mas na hora da necessidade eu levanto preparado. Durma preparado. Se sentir sono, cansado, porque vamos sentir, já estamos sentindo, mas esteja preparado. Diz que à meia-noite, porém, ouviu-se um grito. Aí vem o noivo, sai ao encontro dele à meia-noite, pegou todo mundo de surpresa. A volta do Senhor, irmandade, a volta do Senhor é um dia de surpresa. Ninguém esperava. Eu aguardava, eu que leio muito as profecias de Deus, agora ficava pensando, meu Deus, como é que vamos ter uma terceira guerra mundial? O Brasil é país pacífico, será tal, tal. Veio uma terceira guerra mundial aí escondida, né? Uma terceira guerra mundial aí através desse vírus que parou o mundo inteiro e ninguém aguardava. Pensava eu, meu Deus, será que é possível uma moeda única? Irmãos, mediante a tudo isso que está acontecendo, aonde a própria moeda, onde o próprio tocar na moeda, tocar no dinheiro já é um grande risco de você pegar o vírus, de nós partirmos para isso, para uma moeda digital, ó, é um pulinho. As profecias estão se cumprindo. O fim está chegando. O Senhor vai vir de surpresa. Então todas aquelas virgens se levantaram, as preparadas pegaram as suas lâmpadas, os Espíritos Santos, e as insensatas disseram assim, ó: dai-nos do vosso azeite, pois as nossas lâmpadas se apagaram. Bom, isso é uma questão muito complexa, né? Dai-nos do nosso azeite. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu tinha uma preocupação muito grande. Passar a minha fé para as minhas filhas. É uma preocupação que eu tenho até hoje. E às vezes eu falava assim, filhas, eu levava minhas filhas para missão, para suprir necessidade, para as clínicas, olha, fazia de tudo, achando que eu era capaz de passar a minha fé para elas. Preparo espiritual ou fisicamente. Mano Simara, os dois, principalmente espiritual, tá? Mas o fisicamente pode te levar à queda.
Por quê? Vou dar um exemplo. Vamos falar um despreparo fisicamente que pode te levar à perdição. O cigarro. Eu tenho vício de fumar. Isso me causa ansiedade, aí eu fumo, de repente eu tenho um câncer pulmonar e eu morro no vício do cigarro. Não estamos nós aqui para dizer assim, e aí, vai para o céu ou não vai para o céu? Porque não é isso, nós nem entramos nesse patamar. Se um dia alguém disse assim, mas morrer em pecado vai para o inferno, não dá para saber. Davi estuprou Batseba e tinha o coração segundo o coração de Deus. Então, só Deus conhece cada coração, não dá para nós sabermos. Mas entendeu que às vezes por um vício de cigarro, você pode influenciar no espiritual. Às vezes por uma doença causada pelo físico, um câncer que vai te levar a dores terríveis e pode te fazer padecer sem a fé, fazer você apostatar pela falta de fé. Então, nós temos que cuidar dos dois. A palavra de Deus diz assim, que nós somos o templo do Espírito Santo e que nós devemos cuidar do templo. E ai daquele que destruir o templo, o Senhor o destruirá. Opa! Eu tenho que cuidar do meu corpo ou não tenho? Preciso cuidar do meu corpo sim, tá? Vamos lá. Olha que interessante aqui, ó. Que nós lemos ler. Nós lemos aqui, ó. Assim, sentada disseram ela prudente, dai-nos então o vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagarem. Então, a Val falando da questão da minha filha, né? Eu queria implantar a minha fé na minha filha. E eu tenho que entender, eu vou ler uma passagem aqui em Ezequiel 14:20, ó. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, nem filho, nem filha eles livrariam. Eles só livrariam a sua própria vida pela justiça. Irmãos, eu sei que isso é pesadíssimo, é pesado ouvir isso, mas eu não tenho capacidade de salvar meus filhos, você não tem a capacidade de salvar os seus filhos, o seu esposo, a sua esposa ou a sua parentela. Se preocupe com a sua vida, ainda que a sua família não creia, ainda que seus amigos não creiam, se preocupe com a sua vida e creia que Deus é misericordioso para cuidar daqueles que são seus. Se preocupe com a sua vida espiritual. Nós não temos a capacidade de passar a nossa fé para outra pessoa, mas o seu andar, a sua santificação, isso sim é transformador. A nossa santificação é transformadora perante todas as coisas. Tem uma passagem aqui, mas eu não vou ficar enrolando muito não, porque senão... Mas eu acho que as passagens, elas nos ensinam tanto, né, sobre aqui, ó. Jesus, ele ora por si mesmo. E aí ele diz assim, ó. Quando Jesus está orando por si mesmo e por todos. E ele diz, ó. Cadê? Ó, capítulo 17 de João, verso 19, ó. Ele orando a Deus, Senhor, por eles, quem? Os discípulos que estavam ali. Me santifico, Jesus dizendo, ó, eu me santifico por eles, Senhor, a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Jesus está dizendo assim, ó, eu estou dando um exemplo, eu estou indo até a morte, Senhor, eu estou cumprindo palavra por palavra, sendo exemplo para eles, para que eles sejam santificados também no meu exemplo. O seu exemplo, mais pleno que possa ser, isso sim pode levar os seus filhos à salvação, porque é nos seus exemplos que você será a estrutura da sua casa, a estrutura do seu lar. As prudentes, porém, responderam, não seja acaso que nos falte a nós e a vós, e diante
aos que vendem comprai. Olha lá, por que não é interessante? Porque às vezes, na minha ânsia de querer salvar alguém, eu perco junto, tá? Confiança em Deus, tá tudo nas mãos de Deus. Não tente salvar alguém que você pode se perder junto. Muito bem. E tendo elas indo comprar, chegou o noivo. Isso pode acontecer, tá? As virgens que estavam preparadas entraram com ele ao banquete de casamento e fechou-se a porta. Irmãos, a gente uma hora vai falar sobre isso aqui. Mas hoje não, porque já vai dar 4 horas. Falta 5 para as 4 e a gente vai finalizar. Às vezes, a porta da graça, a porta da salvação, vai fechar antes de que algumas pessoas estejam preparadas. E quando fechar, não há mais o que fazer. Estamos no tempo do fim. E isso não é... As pessoas falam assim, irmão Rafael coloca medo nas pessoas. Irmão, eu não coloco medo em ninguém. Eu leio a palavra nua e crua. Se você for no último livro, na última página da sua Bíblia, na última página, no último capítulo de Apocalipse 22, o verso 12, não, o verso 11, a Bíblia inteirinha, Jesus está falando assim, ó, se arrependam, é chegado o reino dos céus, se arrependam, tomem os meus caminhos, se encaminham no caminho de Deus, o tempo todo. Na última página de Apocalipse, ele encerra o julgamento e diz assim, ó, quem é injusto, faça injustiça. Quem está sujo, suje-se ainda. O que ele está dizendo assim? Ó? Você é pecador? Continue pecando. Acabou. Para tudo existe um tempo determinado. Até mesmo o tempo de salvação. O tempo do fim está chegando. Aproveite enquanto o Senhor está de braços abertos para me receber e te receber. Porque chega um momento que ele fecha, ele sela o livro. E não existe mais salvação. Somente o aguardar, porque logo depois ele fala assim, ó, eis que venho em breve, ou seja, ele termina o julgamento, mas ainda não vem, aguarda um período e diz, a minha recompensa está comigo, darei a cada um segundo as suas obras. Lembra? Mas não é por obras. A obra não é meio de salvação, mas faz parte, é complemento. Eu obedeço e sou fiel por uma questão de eu já estou salvo e creio em Cristo, por isso que eu sou fiel. E não sou fiel para poder me salvar, entendeu? Glória a Deus. Irmãos, eu acredito que dá para nós entendermos, né? Aquilo que Deus quer para nossa vida. Olha só, quando elas chegaram na porta, saindo para comprar, chegou, tal, a porta se fechou. Mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre a porta, Senhor. Ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Mateus 7, versículo 22. Né? No 21 diz assim, ó, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu, apenas a quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Ou seja, quem faz a vontade do Pai, obediência leva para o céu. No 22 vai estar escrito assim, ó, muitos me dirão naquele dia, Senhor, nós profetizamos em teu nome. Quem profetiza tem Espírito Santo, tá? Nós expulsamos de nós, teu nome, tem autoridade. Em teu nome vimos maravilhas, vimos milagres. E o Senhor diz claramente, apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade, irmãos. Ó, milagre não entra no céu. A autoridade de expulsar demônio não entra no céu. E profecia não entra no céu. O que entra no céu? Obediência. Santificação. Sem santificação, ninguém verá Deus. Certo? Portanto, vigiar, porque não sabeis nem o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Não dá para nós sabermos, irmão. Não dá para nós sabermos o dia nem a hora. A hora que o Senhor vai aparecer no céu e nos levar. Não dá. O que dá para saber é o Senhor, que eu preciso estar preparado, tá bom? Não tem mais o que eu falar, porque é que nem uma fonte, né? O Espírito Santo vai dando, a gente vai falando. Chega uma hora que seca.
Então, se eu ficar aqui, eu vou ficar enrolando, não tem mais o que falar. Esse é aquilo que o Senhor queria que a gente entendesse hoje. Vamos nos preparar. O noivo está à porta. Está à porta. Vamos nos preparar. A qualquer momento, ele aponta aí no céu. Que possamos nós estar preparados. Que possamos ser exemplo para a nossa família, para os meus filhos. E que tenhamos a certeza da vida eterna e a confiança em Deus para que Ele salve aqueles que estão ao meu lado. Assim como Ló foi salvo não por Ló, mas pela obediência de Abraão. Abraão era tão fiel, tão ali correto perante, tão justo perante o Senhor, que Ló alcançou a salvação pela santificação de Abraão. Tá bom? Fique na santa paz de Deus. Vamos só finalizar aqui rapidinho. Levanta sua mãozinha aí. Que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, o conselho da sua palavra, a certeza da vida eterna permaneça no nosso coração, não só por hoje, mas para toda a eternidade. Deus seja louvado. Amém.